Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio com essa convidada linda, maravilhosa, Tati. Obrigada novamente por ter vindo para passar para essas mulheres aqui a palavra de Deus, o conhecimento. Ela é uma psicoterapeuta, tá bom? Então, ela é mentora de mulheres. Então, ela vai nos ajudar muito, porque eu tô aqui já num bate-papo com ela. Vocês não estão entendendo? Eu falei, vamos começar, porque a gente já tá, né? Já tá fluindo, né? E é isso, minha amiga. Obrigada, minha mais nova amiga. Muito, muito obrigada mesmo por essa disposição em estar aqui, que é o que a gente está falando sobre tudo que acontece ao nosso mundo feminino, né? Como mães, como mulheres, o que vai mudando na nossa vida, né? Então é fantástico e o podcast é para isso, para trazer para vocês toda a informação, para a gente ressignificar, para a gente reconstruir tudo aquilo que realmente a gente pensa, né, em como sermos melhores, né? Não só para os nossos filhos, marido, futuros maridos, que tem muitas solteiras aqui, mas principalmente que é o primordial é para nós. Então, como nós temos que ser, né? E aí eu queria ver e perguntar para você já a primeira coisa, como você tem muitas mentoradas, pacientes, o que assim hoje para você, o que você vê mais assim nas mulheres, a necessidade maior das mulheres hoje, nessa, não só dessa geração, mas o que tá assim doente, sabe, nesses últimos tempos? Bom, primeiro eu agradeço o convite, é uma honra, uma alegria estar aqui com você, essa Obrigada. energia boa. Então, como eu trabalho mentoria com mulheres, e é uma coisa muito prática, eu trabalho identidade, trabalho profissões, transição de carreira, então, mas em todas as questões eu sempre trabalho primeiro a identidade. Por quê? As mulheres estão querendo muitas coisas, elas estão querendo conquistar muitas coisas, elas buscam dar conta de tudo, dessas exigências e cobranças da sociedade, e elas vão se sentindo incapazes, elas vão se sentindo cansadas, quando na verdade são mulheres incríveis, que já fazem muitas coisas, mas nessa busca insaciável de suprir as cobranças da sociedade, elas acabam se perdendo e deixando de enxergar a grandiosidade de cada uma delas. Então, assim, eu vejo que a grande dor das mulheres é essa busca pela autoafirmação, e que acaba na comparação e aí leva para aquela falta de autoestima baixa. É porque a gente, na verdade, muitas vezes a gente acha que somos mulheres maravilhas, né? E eu sempre falo, até para as mulheradas que eu conheço, eu falo, gente, somos maravilhosas, mas não sou Mulher Maravilha. Porque a gente quer fazer tudo. A gente quer ser uma grande empresária. Então, eu vejo que a gente sempre está querendo ter muitas coisas. E é isso que é legal que você vem trazendo aqui no ser, antes do ter, né? Do ser. E ter esse como que a gente faz essa disfunção, né? Porque a gente vê, né? Pelo menos eu era noveleira. Nossa, como eu era noveleira! Eu assistia todas as novelas. Aí eram os desenhos que eram totalmente diferentes do hoje, né? Então, para nós era tudo muito romantizado. E aí a gente tem muito isso, né? Do romantizar da vida, aquela novela mexicana, e o parceiro ideal. O que é um parceiro ideal? É aquele que me entrega flores, é aquele que não pode esquecer da data do casamento ou a data do aniversário, né? A gente vai muito para isso, esquecendo de nós mesmos, porque aí é onde também eu acho que inclui um pouco, né, da dependência
emocional quando a gente não entende quem nós somos, né? Quando a gente vai entendendo quem eu sou, o que Deus... Porque na palavra de Deus diz o quê? Eu sou filha amada, né? Exato. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não tem outra coisa, né? Só que até a gente entender isso, a gente já passou e tem aquela da teimosia, né? Que a gente acha, sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Sabe, você foi falando, eu fui lembrando de uma coisa que eu sempre falo em consultório. Eu atendo mulheres de 30 até 60 mais. E essas do 38, 40, 50 é uma geração que cresceu assistindo aqueles filmes românticos, aquelas comédias românticas que a moça conhece o galã e aí eles se apaixonam. Lagoa Azul. Né? E aí eles vão passar um final de semana lindo, viajando naquelas paisagens lindas da Toscana. E aí eles passam um final acabaram de se conhecer, detalhe, eles acabaram de se conhecer. Mas o primeiro passeio que eles vão fazer juntos é uma viagem de carro e eles dormem juntos, passam o final de semana juntos. Aí na segunda-feira ela volta para o trabalho e muitas vezes escondido dos pais, mentindo que tá com as amigas e tá viajando com o namorado. E a gente cresceu com esse ideal de quê? De que uma relação perfeita, ela tem que ser assim, eu tenho que conhecer o rapaz, já vou deitar com esse rapaz, e ele já vai me mandar flores, e nós já vamos ficar juntos, e já vamos morar juntos, e vamos pulando etapas, né? E aquele plano, que é o que Deus trouxe pra gente, a gente perde a noção. E na vida real essas coisas não acontecem, porque a gente sabe que o amor romântico dos filmes, dos livros, porque antigamente eram os livros, né? Eu sou fã de Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é a mulher balzaquiana, de Honoré de Balzac, que fala da mulher balzaquiana, que na época era mulher de 30, né? Mulher de 30 anos, que era o quê? Aquela mulher que já estava com 30 anos, ela já estava velha. Ela precisava casar. Se ela não casasse, ela já estava velha. Sim. Então, antigamente eram os livros, depois os filmes, mas sempre construindo esse amor romântico, essa coisa de flores e de presentes, e que na vida real são contas para pagar, é o lixo para tirar, é a toalha molhada em cima da cama, é a roupa para lavar, é a comida para fazer, é a louça se acumulando. E os homens que não fazem, que não ajudam, e aí a mulher que se estressa e quer cobrar do homem, sabe? Então a vida real é isso, e a gente não vive, e aquele nosso desejo imaginário que foi criado na nossa imaginação de ideal, que foi idealizado, né? É um sistema, né? Exato, então não acontece, o homem não vai mandar flores, né? Ele pode até mandar, mas não vai ser todo dia, não vai ser todas as datas. E super normal o homem esquecer. Sabe o que eu fazia com meu esposo? Eu achava um absurdo, mas um absurdo, ele não saber o número do calçado do filho dele. Só que sempre eu comprei. Só que eu queria que ele soubesse, só que eu comprava. Até hoje, né? Se perguntar... Só que hoje, eu não, porque sou eu que faço. Aí a gente começa, que aí eu acho que entra nisso, no ressignificar, né? Porque a gente veio de um sistema, estamos ainda nesse sistema, né? Onde nós fomos criadas, né? E muitas, como eu, vivi desde pequenininha até a fase adulta, eu fui conhecer quem era Jesus com 30 anos, né? Então até os meus 30 anos, né? Que eu não tive, porque Jesus não era um filósofo, né? Jesus não era só mais um cara, né? E quando eu fui conhecer, como foi muito difícil para mim entender que, peraí, eu tenho um pai,
Jesus veio, me deu o Espírito Santo. Eu tenho um espírito conectado direto com Deus. Então, é você entender e praticar isso, pegar a Bíblia, fazer um devocional, entender, entregar, porque a palavra de Deus diz o quê? Primeiro o reino de Deus. É o quê? É a gente entregar a nossa vida quando acorda, sem ser no automático, sem pensar nas contas para pagar, na louça que você deixou porque estava cansada. Porque quantas vezes eu fiz isso e brigava com o marido, porque ele queria a louça limpa e tal. E aí a gente acorda no automático e não faz o que devemos fazer. Porque a real, para mim, o que a gente precisa fazer, o necessário, a gente desconstruir, igual eu, desconstruir os 30 anos, é doloroso. É doloroso, gente, saber que não tem aquele príncipe dos olhos azul lá na Lagoa Azul, lindo, maravilhoso, que vai me dar um filho e vai... é difícil isso, é difícil. E aí eu acho que é mais um treino, né? E aí, Tati, é por isso que veio, assim, no meu coração, que veio de Deus esse podcast, justamente para que as mulheres entendessem que tá tudo bem, o que a gente aprendeu, era o que a gente aprendeu, mas o que nós vamos fazer com o que nós estamos aprendendo agora, né? Porque é exatamente isso que no seu consultório, né? Sim. Quando você faz com as mulheres, porque elas têm que reconstruir o filme, não existe, né? A realidade é totalmente outra. Sim. O homem, ele pensa de um jeito. Uma vez a gente fez terapia de casal, eu e meu esposo, que foi uma vez que, várias vezes eu quis me separar dele. E hoje não, hoje eu falo, não existe uma segunda opção, porque eu entendi, né? Mas pra mim sempre existia uma segunda opção. Então, eu quero ser feliz, não preciso dele, eu trabalho e tal, não sei o quê. E Satanás, ele vem para matar, roubar, destruir, principalmente família, né? Sim. E quando eu fui entendendo isso, e nessa época, que eu não entendia que não existe uma segunda opção, eu falei assim, não, eu quero me separar e tal, porque eu não vou ficar com ele. E era, quer ver, eu acho que foi umas 7 vezes que eu tentei separar dele. Fiquei 1 ano, né? Quase 1 ano separada dele. Fiquei quase 1 ano. Antes de ser cristã, né? Depois a gente vai lutando. A gente vai passando pela prova e dando glória a Deus. Mas nesse tempo que eu não sabia, para desconstruir isso, porque minha mãe, mulher separada, minhas tias, então tudo era muito normal para mim. A separação era muito normal para mim, né? Claro que existe sim, tá, mulheres? Que bate, né? Existe, mas o meu esposo sempre foi um ótimo pretendente que Deus me deu. Só que eu não conseguia entender isso, né? E desconstruir isso que eu aprendi, que era super normal, eu posso ser feliz sozinha, né? Não preciso de ninguém, eu vou ter o príncipe encantado. Hoje eu falo, arruma o que você tem em casa, que é mais fácil. Mais fácil. Mas como desconstruir, assim, para você passar muito... Eu sei que é muito difícil, né? Pra gente falar, pra quem tá ali do outro lado, em poucos minutos, né? Mas, assim, sabe assim, o início... O que elas precisam, sabe? Entender, porque tudo bem, a gente sabe que tudo é uma decisão, tudo é uma escolha, mas a gente fica perdida. Por onde eu começo? O que eu faço? Porque é isso, tipo... E agora? Tudo bem, eu entendi, eu tenho que me amar para amar o meu marido, mas, sabe, quando a gente pega um mapa e
E, sabe, esse mapa eu gostaria que você falasse para elas nessa sua experiência, que você tem mentorias aí com tantas mulheres, diversificadas mulheres, de vários humores, né? Vamos se dizer assim. É interessante você perguntar isso, porque assim, uma das mentorias que eu trabalho é a experiência do lar. E essa mentoria, ela fala justamente sobre essa desconstrução e reconstrução da mulher enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional. Qual o papel da mulher no lar? Qual o propósito de Deus no lar? Né? E essa mentoria trabalha muito bem isso. E em todas os meus atendimentos, seja em mentoria ou seja em consulta, a primeira coisa que eu falo, vamos trabalhar quem você é. Por que você foi criada? Qual o propósito, né? Então, assim, nós fomos criadas por Deus para sermos vasos de honra. Ai, que lindo, é. Nós somos, o que fala lá em Provérbios 31 da mulher virtuosa? Mulher virtuosa, quem a achará? Você vale mais do que finas joias. Algumas traduções falam, você vale mais do que muitos rubis. E o que é um rubi? É uma joia preciosa. Então, assim, uma joia preciosa, ela não fica em qualquer lugar. Ela não fica jogada em qualquer lugar, ela fica guardada num cofre. E qual é esse cofre? É o contato, é o coração de Deus. Então, assim, para o começo de tudo, para nós, mulheres cristãs, que temos a consciência de que somos filhas amadas do Pai, o primeiro passo para nós desconstruirmos e reconstruirmos a nossa história é estarmos no centro da vontade de Deus. E como? Você já respondeu. É nas primeiras horas do dia buscar a conexão com o Pai. É pedir o derramamento do Espírito Santo. É abrir a Bíblia, ler a Bíblia, fazer o devocional, é orar e falar, Senhor, fala comigo, renova a minha mente, porque uma coisa que eu gosto muito de falar, para mudar a nossa mente, a gente tem lá na Bíblia, está dizendo como? Renovai-vos pela transformação da vossa mente, através da palavra. Então a leitura da palavra, a oração é que vai transformar e renovar os nossos pensamentos. Isso é promessa. E eu acho isso lindo, porque as promessas de Deus, Ele cumpre todas. Todas. Então, quando eu, mulher, entendo que eu sou joia preciosa do Pai e que o porta-joias que eu devo me colocar é no coração de Deus, então eu vou buscar me conectar com Ele. E isso vai trazer de volta a minha feminilidade, isso vai trazer de volta o meu amor próprio, isso vai mudar o meu senso de valor, o meu senso de justiça, o meu senso de responsabilidade. Isso vai me direcionar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto relações pessoais, relações amorosas, porque é Deus que criou, então Ele vai dando os comandos, Ele vai dando os direcionamentos. Enquanto nós estávamos conversando aqui fora das câmeras, você foi falando dos seus desdobramentos, como Deus foi te conduzindo. E quando é que Ele te conduz? É nesse momento que você acorda ali no silêncio, você senta à mesa com o Pai e vai ler a Bíblia. Aí você ouve Ele te dizendo, filha, faça isso. Filha, eu quero que você vá em tal lugar, eu quero que você faça tal coisa. E você lê a Bíblia. E quando, às vezes você não sabe por que você está indo. Não é isso? Você não sabe por que você está indo naquele lugar. Mas quando você chega lá, você fala, Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi. E obrigada porque eu obedeci. Não é isso? Porque aí vem aquele sentimento, missão cumprida. Sim. E é uma autossatisfação que você fica aliviada, né? Quando acontece. E eu digo assim para as pessoas que são muito próximas a mim, que me conhecem, né? O meu passado, ele não me condena, literalmente. Mas ele me fez para chegar aonde eu estou, né? E a gente não tem que se preocupar com quem nós fomos. Porque eu vejo por mim que quando eu comecei a entender que o ser vem primeiro, depois vem o fazer e por último vem o ter, eu pirei o cabeção. De verdade, que eu falei, eu achava que eu era aquela heroína, né?
Porque a gente sempre acha que nós somos heroínas. Porque a gente não precisa, né? Então a gente acha que a gente... E aí para desconstruir, e quando você vem com o virtuosa, eu acho que a religião, porque quando perguntam para mim, eu sou cristã, porque para mim não é placa, sabe? Jesus, ele veio para abolir isso. Então eu sempre digo, eu sou cristã. E quando vem com virtuosa, muitas mulheres acham que é a mulher que sabe lavar, que sabe colocar a mesa, que sabe fazer uma comida, que sabe ser aquela mãe que não perde o horário, sabe? Aquela mãe que não perdeu aquele, nossa, cheguei atrasada né, na festividade do meu filho, né? O tipo, se culpar tanto. As mulheres, porque eu achei isso por muito tempo, né? A submissão, que eu tenho, meu marido tem que falar, eu amém, sem falar uma opinião. Então, eu passei por esses processos que, por conta muito de que a gente vê outras pessoas falando, e aí, mulherada, eu quero que vocês entendam a importância do estudo bíblico, de verdade. Porque a gente escuta uma pregadora, uma ministra, tal, e não quer ali, ver o contexto da palavra, do que está falando. E aí acha que um negócio que ela fala, que é uma das características, sim, que uma mulher posta à mesa, porque a mesa, né? Jesus teve uma mesa, então a mesa, a importância, mas a gente não entendeu? Então, quando eu comecei a entender, eu falei assim, cara, é contexto, né? Qual que é o contexto? Porque a gente chega numa fase, eu acredito que muitas que vocês estão aí, está nessa fase do esgotamento. É um esgotamento emocional, é um esgotamento físico. Então, a gente precisa manter a nossa fé total em todos os desafios, né? E precisa decidir mesmo. Peraí, que é o que você disse. Bom, se eu sou filha, se eu sou uma joia, porque eu achei isso um máximo, eu vou deixar lá gravadinho, sabe? Porque é no coração do pai. Cara, e eu tô lá. Então, tipo, e não é só tá lá, né? Porque é uma conexão, porque se o espírito dele habita em mim, caraca, é surreal, né? Isso é lindo, né? É lindo. É lindo. Então, quando a gente para e vai entender isso, é partir pro sair da preguiça, eu acho, sair do comodismo e falar assim, cara, precisa doer, vai doer, mas se eu tiver que fazer exercício, eu vou fazer exercício. Se eu tiver que acordar mais cedo para fazer meu devocional, para você que ainda não tem, né, isso, começa, porque a gente tem aquela coisa, eu vou fazer logo 1 hora, 10 minutos. Cara, você nem começou, começa lá com um versículo todo dia. Uma frase. Sabe? A gente precisa só começar. Porque quando a gente começa, aí eu acho que vai nessa, né? O Espírito, ele vai direcionando. Ninguém começa orando 1 hora. A gente começa 3 minutos e olhe lá. E olhe lá. E fala, já acho que já tô 1 hora. Quando vai vendo, passou 3 minutos. Não é assim? A gente começa. E quando assim, chega nos 20 minutos, você fala, então, caraca, 20 minutos! É uma glória, né? Mas olha, enquanto você foi falando, eu fui lembrando da minha história, assim. A minha vida inteira, eu lutei, eu odiei a mulher virtuosa. Uau! Odiava a mulher virtuosa. Olha, quando eu via que ia falar da mulher virtuosa, eu tinha ranço. Por quê? Porque vinha essa coisa da submissão. E eu me recusava a ser submissa. Porque é aquilo que nós falamos, é a construção, né? A mulher submissa é a Amélia. E eu não fui criada para ser Amélia. Né? Eu não fui educada para ser esposa. Fui criada para ser independente, para trabalhar, para ter os meus direitos, para não depender de marido. Então, quando vinha a mulher virtuosa... Já ficava revoltada. Já vinha um ranço, não queria nem ouvir. E aí, exatamente o que você pontuou. Quando eu fui estudar,
Quando eu fui ler, falei, mas peraí. Mulher virtuosa, Provérbios 31, 10 em diante. A mulher virtuosa, ela acorda cedo para dar ordem para as funcionárias dela, porque ela vende mercadoria. Quer dizer, ela é empreendedora, ela é empresária, ela compra terras e ela vende terras. Essa mulher é negociante. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não sabia, ninguém tinha me contado isso. Né? E eu descobri quando fui estudar. Né? E aí você colocou a importância do estudo bíblico. Então, quando eu estudei, eu falei, epa, é essa mulher que eu quero ser. Só que junto a isso vem o quê? Vem a submissão. E aí eu vim entender que a submissão, primeiro, isso dói, isso fere, isso quebranta. Mas eu tenho que ser submissa a Deus. O não querer ser submissa ao marido, não é que eu não quero ser submissa ao marido, eu não quero ser submissa a Deus. E quando você entende isso, ser submissa ao marido se torna irrelevante, eu diria. Porque aí você vai estudar, você vai ler, você vai entender o que significa essa submissão. Não é ser pisoteada pelo marido, sim. Não é abaixar a cabeça e dizer sim a tudo que ele quer. Mas é ser ali, ó, lado a lado. Até mesmo porque Deus tirou da costela, né? Exato, pra ser do lado. Exatamente. E qual que é o nosso papel? De ser ajudadora. Então, é falar também, olha, eu penso que essa sua posição talvez esteja equivocada. Mas é que quando a gente... Falar. Então é isso que eu ia falar. É porque quando a gente está estudando, pra mim, se o Espírito de Deus está em nós, a gente vai conhecendo o que Ele deixou pra nós, vai vindo a sabedoria dele, até mesmo como a gente fala com o filho, com o marido, com o professor, na rua. Ontem eu tava falando pro meu esposo, a gente foi pra academia hoje de manhã, porque, né, como eu falei, eu tava sem carro hoje, e aí fomos pra academia de manhã, super feliz quando ele vai comigo, né, porque pra mim é uma vitória, mais uma vitória mesmo, a gente tá indo junto, né, mesmo que às vezes seja porque eu acordo cedo, ele acorda um pouco mais tarde, porque os horários, né, não coincide muito e tal, e eu fico muito feliz, só que ontem, quando eu fui pra academia, eu deixei o meu carro e eu falei isso pra ele, tinha trocentas vagas pro cara. E eu tô lá andando com meu fonezinho, tal, com todas as vagas. Então eu tô andando ali sem, né? Daqui a pouco o cara me buzina. Eu tomo um susto quando eu olho, não tinha nenhum carro. Ele queria parar no raio daquele lugar. Aí, ó o estudo, né? Porque são esses momentos. São esses momentos. Porque na hora, eu já tava com vontade já do... Aqui, tá vendo ali, o carro e tal, não sei o que. Na hora eu falei assim, não vou falar nada. Continuei lá na minha musiquinha e tal. Tô indo, que Deus abençoe, porque ele tá perturbado, porque sem necessidade... Eu começo a entender cada vez que a gente vai estudando a palavra de Deus, que são muitas histórias, né? Tem tudo. Por isso que eu falei pra você antes, né? Que pra mim é um suplemento, né? A terapia, que é o que você falou, a consciência, a gente se conforta entendendo o que na Bíblia a gente não tem essa abertura, mas aí pra mim entra... Por isso que Deus dá sabedoria para médicos, farmacêuticos e afins, né? Para medicina no geral. Então, por isso que eu gosto. E quando a gente entende a palavra, se fosse uns anos atrás, nos desafios do dia a dia, que todo mundo passa. E no meu desafio de ontem, que, né, nem todo dia você acorda bem. Então, no desafio do ontem, eu já queria, tipo... Pi! Sabe aquela coisa? Que eu falei, não, hoje eu sou uma nova criatura. É Ele que habita em mim. Não vou envergonhá-lo, né? Porque tudo isso daqui não é meu, é dele. Então, quem eu mostro ser? O meu Pai. E isso a gente vai entendendo conforme o estudo, né?
Porque aí a gente vai estudando, vai tendo conhecimento de causa. Sim. Que é exatamente isso. Minha vontade era... Imagina se fosse... se for nos meus 29 anos, o bicho tinha pego ali. Tinha rodado a baiana. Mas você foi falando, eu fui pensando assim, nós somos, sabe, Marta e Maria? Aham. Nós somos muito Martas. Sim. Né? A mulher moderna, ela é muito Marta. E eu estava comentando com umas amigas no final de semana, ela falou, nossa, mas por que você acorda tão cedo? Eu falo, porque se eu não acordar esse horário, eu não tenho tempo de fazer o meu devocional. E eu não tenho tempo de ler pelo menos um capítulo, ou quase um capítulo de um livro. E esse é o meu momento Maria. E é esse momento Maria que me capacita e me dá equilíbrio para agir como você agiu ontem. Porque se eu acordo, eu saio para os meus afazeres, eu não li nem um versículo, eu não fiz uma oração sequer. Você acha que eu vou ter autocontrole para não dar um grito, não xingar o homem todinho? De manhã logo cedo falar, cara, qual que é? Não tipo, é? você é louco? Entende? Então, a gente E precisa já ia desse vir o momento julgamento Maria. também, né? Exato. A gente precisa desse momento Maria antes de ir para os afazeres. E para isso, a gente precisa de alguns sacrifícios. É como você falou. Começar a acordar 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, 1 hora mais cedo. Por quê? É igual relacionamento. Eu sempre falo, filha, se ele não te mandou mensagem, se ele não te ligou, se ele não te procurou, ele não te quer. Porque o homem, quando quer, ele vai atrás, ele fica em cima igual carniça, igual urubu na carniça. É tanto que a gente pega ranço. É ou não é? É. O homem, ele fica em cima quando ele quer. Então, se ele não tá vindo atrás, se ele não tá te procurando, descansa, porque ele não quer. Agora tem uma coisa, né, minha amiga? O homem, ele vai lá, ele quer, ele conseguiu. Depois, gente, o que acontece? Eu não sei vocês aí, mas aqui... Mas aqui é desse jeito. Então, Impressionante. É impressionante. Impressionante. Gente, é na casa de todo mundo. Todo mundo. Vai lá, conquistou. Depois da conquista, acho que eles já têm o troféu, né? É, o homem, ele precisa dessa conquista, né? Mas depois que ele conquista, ele relaxa. E é por isso que eles não nos ouçam aqui, é por isso que a gente sempre tem que estar se renovando, se reciclando, se refazendo, sabe? Mudar o cabelo, mudar o guarda-roupa, não o guarda-roupa, mas mudar alguma coisa, para ele falar, nossa, está diferente. E até principalmente as atitudes, né? Exato. Porque a gente vai amadurecendo. Exato. Eu vejo pelo meu, gente. É um arraso, porque eu amo. Eu amo. Eu falo, eu sempre fui, sabe, porque eu gosto do empoderamento, eu acho isso legal, só que a gente tem que saber como, né? Porque não é sabe, ser feminista num tal ponto, porque aí a gente se perde. Então é aonde vem sim a mulher virtuosa, claro, só que a gente pode ser empoderada assim, né? E ser uma empoderada pra mim é o que eu tô fazendo, eu tô estudando, eu tô querendo ser, sabe? Quando eu converso com ele, as minhas atitudes hoje é totalmente diferente de anos atrás. Então, nós somos sócios, imagina. A gente trabalha junto já há mais de 18 anos. Gente, olha, é uma benção. É uma benção. Então, é assim, para não falar outra coisa, né, que vocês me entenderam. Mas, assim, às vezes é um saco mesmo. Hoje não. Hoje, graças a Deus, mas por conta do que as minhas atitudes foram mudando. Porque como eu era a heroína, então, para mim, a palavra final tinha que ser minha. Então, até na empresa. Então, eu tirava a autoridade dele como homem, como sacerdote, né? E aí eu fui começando a entender. E eu comecei a falar, querido, isso aqui, ó, é você. Meu filho, que às vezes eu fico zoando com ele, eu falo assim, querido, a real é que eu tinha que ser aquela mulher em casa, você trabalhar e você me dar o cartão Black, filho.
ia levar as crianças para os lugares, o que tiver que fazer e tal. E eu fico zoando com ele, né? Já tá no lucro de eu trabalhar e tá tudo certo. Só que tudo isso muito na brincadeira. O que antes, quando eu entendi, olha que doideira que eu lembrei agora. Quando eu entendi que ele era o sacerdote, pronto, agora ele tá ferrado. Agora ele que vai se virar. E tipo, meu, não sei o que. E sabe quando você. Ah, problema dele, ema. E não tava sendo a ajudadora. Eu tava sendo a paquitona, quero ficar em casa, né? Quero curtir. Se der para trabalhar, eu vou. Se não der, problema seu, você que tem que trazer dinheiro para casa. Tá? A importância do estudo, porque era algo que eu tinha ouvido. É um sacerdote, o homem é um sacerdote. E tal, não sei o que, nunca. Então, ele que se vira, ele que leva para casa, o sustento, tal, não sei o que. E a mulher virtuosa era aquela coisa, tipo, eu tenho as empregadas e elas fazem tudo, né? Então, quando a gente vai entendendo, a gente vai estudando, a gente pode sim, o meu pastor pergunta, né? Fabiola, eu vejo Joyce Meyer, eu amo Joyce Meyer, eu vejo Viviane Martinello, faço Casa de Isabel com Viviane Martinello, tenho minha pastora, sabe? A Isa, beijo, amo você. Beijo. E, sabe, só que eu tenho referências de mulheres, porém, eu sou a Fabiola. Pega um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, porque Deus, ele fala com a gente, comigo ele fala de um jeito, com você de outro jeito, porque a gente tá em, cada um tá numa fase, Sim. Né? Então, é isso que eu acho magnífico, quando a gente entra no sobrenatural com o natural. Então, quando a gente traz para essas mulheres essa consciência, sabe? Do que precisa ser feito. Esse mês a gente está falando muito sobre fé nos desafios, porque a gente sempre é tão heroína e aí fica muito cansativo, né? A gente querer sempre esquece do tempo de Deus, tira o controle de Deus. Então, nos desafios, o equilíbrio emocional, ter a consciência, sabe? Eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto também para elas, para entender que tá tudo bem se não for naquele momento. E como a gente não é uma heroína, como a gente não tá numa novela mexicana, você, né, é muito espiritual, fala muito assim da palavra, em deixar assim para elas, sabe, porque tá todo mundo passando, né? E cada um com seus desafios, tem umas que querem casar e o noivo ela tá achando que ele tá enrolando, mas às vezes não, ele tá sendo prático, enquanto não tiver um apartamento, mas ela ainda tá na novela mexicana, né? Então, tem mulheres que é a dona de casa e tem uma vontade de ter um negócio, sabe? E por marido não apoiar, mas é porque ele tá cuidando dela, né? E não porque ele não tá torcendo por ela. Porque eu vejo muito esse... que eu ia falar da terapia, agora, né, da terapia eu e ele, que foi muito legal. E quando a gente fez, essa terapeuta pegou e falou assim... E acho que foi ali que eu comecei a amar o mundo, sabe, do cérebro, mulher e homem. Ela falou, Fabiola, se você viesse aqui e eu te fizesse uma pergunta, por exemplo, qual a dor predominante deste espaço aqui, dessa sala, você ia falar um monte de coisa. Se eu perguntasse para o Wendel, ia ser duas coisas, ou ele ia chutar, ou ele ia falar que não sabe, porque o homem, ele é objetivo. O homem, ele vem com aquilo, ele vem preparado, que é exatamente quando a gente está naquela casinha, né? Voltando da novela mexicana, dos filmes, a gente não entende essa praticidade que o homem é. Então, a gente passa por tantos desafios sem precisar, às vezes, estar passando por desafios, porque a gente coloca umas coisas na nossa cabeça
que é idealização. Sim, idealização, né? Pura. Idealização. E aí, para que elas entendam, né? Esse caminhar, você falou da mulher virtuosa, né? Entendi, beleza, somos filhas, tal, ok, mas agora eu sou mulher, eu tenho esse pensamento, o homem tem aquele, como caminhar, sabe? Como esse início, né? Porque eu tomei uma decisão. Beleza, ok, eu sou filha, eu sou preciosa, eu tenho, mas meu marido, sabe, tem, ou então meu noivo, ou então eu quero um namorado, sabe, para essas mulheres, o que você diria para elas? Começa. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: nós fomos, enquanto mulheres cristãs, fomos muito influenciadas pelo feminismo. Eu também sou filósofa e eu estudei o feminismo com afinco e eu falei, não, eu sou feminista e isso e aquilo e... Caraca, por isso que pra você, virtuosa, era ranço. Era ranço. Era ranço. Mas aí quando eu entendi que nós não precisamos ser feministas, nós precisamos ser femininas. E aí é o primeiro passo. E qual que é a diferença do feminista pro feminina? O feminismo, ele se perdeu. Ele começou lutando por direitos básicos, direito ao voto, direito a trabalhar para ter a própria subsistência, porque imagina que no século XIX a mulher não podia assinar um documento de propriedade de um imóvel. Tinha que ser o pai, ou um irmão, ou um tio. Imagina que a mulher não tinha direito ao voto. Então, elas começaram lutando por isso, esses direitos iguais. E aí foram se perdendo nessa construção de direitos iguais, e aí hoje tem muito discurso, não, mas eu tenho direito de pagar a conta, e tá tudo bem se você quer pagar a conta, tá tudo certo. Mas aí começou a se perder do papel da mulher, do papel do homem. Então, assim, vamos deixar o feminista de lado, porque ele próprio se corrompeu. Porque se a gente for entrar nisso, daria um podcast só para falar de feminismo aqui. Uhum. Então, o feminismo se corrompeu. A gente pode, em algum momento, se você tiver interesse, estude um pouco mais. Vejam as várias vertentes do feminismo. E posso falar uma coisa para vocês? Se vocês quiserem saber desse assunto, deixa aqui no comentário, que aí a gente traz a Tati de volta pra gente falar sobre esse assunto. Beleza? Pode ser, Tati? Pode ser. Então tá bom. Mas ser feminina eu gosto de dividir em duas partes. Para você saber o que é feminino, você precisa saber o que é masculino. Então, o masculino é força. O masculino é conquista. O masculino é luta, é caça, é sustento, é subsistência, é embate. Mulher, eu acho lindo. Mulher é conquistar o que se deseja sem precisar fazer força. Ai, que lindo! Não é? Eu acho lindo. A mulher, a diferença da feminina, da mulher feminina, é o quê? Ela Nossa, não repete lutar. essa frase aí, porque Gabi, deixa bem anotadinha aí. Esse você vai fazer um Reels, porque que linda essa frase. O ser feminina é conquistar o que se deseja sem precisar fazer força. É na delicadeza, é na singeleza, é no toque suave. É assim que a mulher feminina conquista as coisas. Por que hoje você conquista as coisas com o seu marido de maneira diferente? Porque muito provavelmente antes você entrava em conflito. Muito. Em embate, você queria falar no mesmo tom de voz que ele. E quando você, mulher, entra em embate com um homem, na luta, no falar de igual, você vai perder. Você vai perder. Ainda que você ache que você ganha, você vai perder. Porque depois que passar, você vai sentir dor, você vai chorar, você vai se sentir fragilizada. É ou não é? É bem Depois isso. a gente se sente sozinha. E eles não tá nem aí. Exato. Depois você quer que ele venha te abrace e ele não vai vir. Não, e detalhe, e tem aquela, né, porque o homem é tão assim
que pra ele, como se, tipo, nada aconteceu. Exato. E ainda vai querer namorar contigo à noite. Exato. E você vai ficar revoltada. É o universo porque você tá dele. lembrando daquilo e pra ele já passou. Exatamente, porque esse é o universo dele, é o embate. Ah. Imagina que todo dia o homem tem que sair à caça para trazer a subsistência para a família. Uhum. Mesmo que a mulher trabalhe também, e muitas mulheres hoje são chefes de família, mas para o homem isso é o natural. Agora, para nós mulheres, aí vem a delicadeza, vem o falar brando, vem o atrair. E eu gosto da diferença de atração e sedução, porque Jesus atraía as pessoas. As pessoas se sentiam atraídas, elas queriam estar ao entorno de Jesus pelo que ele era, pela simplicidade dele. A serpente, que é o enganador, ela seduziu Eva. Então a diferença de sedução e atração é essa. A sedução ela vem do inimigo. A atração vem de Cristo. E o atrair com um sorriso, com uma voz mansa, com um olhar, com um toque. Não há nada mais feminino do que o toque das mãos. A mão suave, a mão delicada. Quer conquistar o que você quiser do seu noivo, do seu marido ou até daquele homem que você ainda não atraiu. Toca no braço dele. Aqui. Toca aqui. De maneira suave e delicada. Toca e tira. Toca no ombro dele de maneira suave e delicada e fala manso com ele. Você vai pedir o céu e ele vai te dar o céu e a terra. É porque também, de repente, pode ser que seja, como o homem ele é desse jeito, porque o homem ele é protetor. Então, o delicada, ó, isso vê agora, tá? Então, o delicada pode ser isso, tipo, eu quero proteger, desperta essa proteção. Aí que eu acho lindo, porque quando nós somos femininas, nós despertamos a masculinidade potente e boa, a masculinidade que nós queremos. E não precisa vir de nós. Não, é assim, quando você tá com o seu polo feminino ativo, que você tá ali trabalhando a sua feminilidade, na delicadeza, na singeleza, no toque, automaticamente todos os homens masculinos que estão com o polo masculino saudável, ativo, eles vão se sentir atraídos. E não necessariamente uma atração homem-mulher, mas uma atração, sabe quando o homem fala, nossa, que mulher interessante, que mulher inteligente, que mulher legal, e quer estar conversando com você. Por quê? Porque o seu polo feminino ativou o polo masculino dele e ele quer estar perto de você. Imagina isso com o seu marido. Imagina isso com seu pai, com seus irmãos. Sucesso. Entende? Então, assim, o que acontece hoje em dia? Nós, mulheres, estamos muito masculinizadas, com o nosso polo masculino muito ativo. Por quê? Porque as mulheres precisam sair para trabalhar, as mulheres precisam para conquistar o sustento. Muitas mulheres são solteiras, viúvas, divorciadas. A casa depende dela, as contas dependem dela. Então a masculinidade dela vai estar aflorada, porque ela precisa sair para a guerra. Ela precisa sair em busca do sustento dela. E uma mulher dessa não quer nem homem, né? Não quer. Não quer, porque ela tá todo dia ali naquele embate e ela precisa se sobrepor. E aí o que acontece? Se você tá numa reunião que você é uma ou duas, são duas mulheres e a maioria é homem, se você não falar de igual para igual ali, você não vai ser respeitada. Sim. Né? Então a gente traz isso para dentro de casa. Aí quando tem pai, quando tem irmão, quando tem marido, a gente acha que tem que falar com eles do mesmo modo. E aí é que começa a confusão, o circo tá armado. Então eu diria. Mas aí entra onde a pessoa, onde essa mulher, ela ainda não entendeu a identidade dela, você acha? Total, por isso que o primeiro ponto foi o quê? Trabalhar a identidade, entender que você é filha amada do Pai e buscar essa conexão com Deus. Porque uma sequência uma do outro. ligação com a outra. Você buscando a sua conexão com Deus, Ele vai te chamar de filha, Ele vai te tocar. Sabe a história da mulher do fluxo de sangue? Que ela foi curada quando tocou a orla da veste de Jesus. Mas quando Jesus tocou e chamou de filha, as emoções dela foram curadas. Porque ela era uma mulher preterida, ela era imunda, ninguém chegava perto dela. Então quando Ele toca,
aquela rejeição que ela sentia foi curada. Que é igual, tem uma parte no The Chosen que eu gosto muito, que essa parte da mulher, ela vai pro mar, ela tá super feliz, e eu acho que é exatamente isso, porque ela curou a emoção, ele curou a emoção Sim, dela, total. né, e tipo, uhul, não tô nem mais aí, Exato. Se os outros achar que sim ou que não, aí vem, mas são vários pontos. E aí é como se fossem os pontos, e aí é a linha que vai ligando cada ponto, né? É fantástico E isso. você imagina assim, ela era uma mulher rejeitada por 12 anos ali, ninguém podia se aproximar dela, ninguém podia tocar nela. De repente, o homem que todo mundo estava em cima, que todo mundo queria atenção, toca nela e chama de filha. Quando você diz filho, filho é o quê? Filho é o que senta na mesa. Filho é o que é o herdeiro, é o que tem direito a tudo. Sim. Você imagina, você com as suas dores emocionais, Jesus te toca e te chama filha, tudo que é meu é seu? E aí é onde, meninas, eu quero que vocês tenham justamente essa consciência do ser, não é só filha, é herdeira. É mesa. É mesa. Né? É promessa mesmo, então é aquilo que já é garantido. Sim. Literalmente já é garantido. Então você pode estar passando por várias coisas, né? A gente pode estar passando por N coisas, mas ter essa consciência de ter essa garantia do ser filha, amada, sem ser rejeitada. Você pode, pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, ter se decepcionado, essas pessoas ter abandonado vocês, saber que nós somos filha e que não nos falta nada, porque Ele está dentro de nós. É essa conexão. Eu falo que é igual aquela, é uma linha, né? É aquela linha assim, direto com o Pai. Então não nos falta nada, nós já temos tudo, né? Mas a gente precisa ter sim a decisão dessa consciência do estudar para ter esse equilíbrio emocional, para a gente estar mudando a cada dia, para justamente a gente não esperar de um próximo, né? Sim. Independente se é marido, se é amigo, quem seja, mas esperar só dele. E a gente, eu vi uma mensagem da Joyce falando justamente isso, sabe? Como que eu vou amar um outro se eu não sei me amar? Então é muito isso, né? É muito isso. Jesus, quando ele fala, ame ao próximo como a ti mesmo, a gente tem que saber a se amar e a se permitir nessas mudanças, sabe, mulherada? Porque permitir a mudança, eu acho que é essencial, né? Quando a gente olha e fala assim, bater na mesa e falar, tá, minha realidade é não ter os livros antigos, é não ter os filmes antigos, mas é saber que eu tenho uma herança do meu pai, e aí arregaçar a manga e ir pra luta, né? Porque se a gente já tem luta no normal... A luta é certa, mas quando a luta é de Deus, a vitória é garantida. Amém. Né? E o que eu gosto, ainda falando da mulher do fluxo de sangue, e é por isso que eu gosto dessa história para cura emocional, porque assim, ela era rejeitada, ela era preterida, e a partir do momento que ela foi tocada por Jesus, ela começou a contar a história dela. E as pessoas que corriam dela agora corriam para ela. Para ela. Para saber o que aconteceu, como é que foi, conta, o que ele te falou. Então, é por isso que aí vem a cura emocional. Primeiro ele curou, primeiro ele te cura com o toque. E aquilo que você sentia falta, vem até você. Você não precisa mais procurar. Nossa, porque ele traz até você. Então, as pessoas que fugiam dela agora eram atraídas. Porque Jesus a tocou. Então, eu penso que essa é a maneira das emoções serem curadas. É claro, como você falou, a ciência está aí, a medicina está aí, a farmacologia está aí. Então, se tem uma doença emocional, precisa ser tratada, precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de remédios, tome,
Não abra mão disso, porque foi Deus que deu essa sabedoria para o homem. Mas lembrando que é um tratamento. Exatamente. Ele não pode ser um consolo. Sim, porque o remédio ele vai tratar a dor. Ele não vai tratar a causa da dor. Sim. É igual quando você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico, vai passar dor. Mas por que aquela dor está ali? O que está em desordem dentro do seu corpo que está gerando aquela dor? A mesma coisa a doença emocional. Você vai tomar um ansiolítico, vai acalmar a sua ansiedade, né? E a gente sempre fala, não, tô medicada, não tô sentindo nada. Posso falar que eu não vou chorar, que tô medicada, não é assim? Mas tá, e o que está trazendo aquela ansiedade? Né? O que está despertando essa ansiedade, essa tensão, essa depressão, esse estresse? Isso você precisa descobrir. E aí é num tratamento com um terapeuta, né? Com psicólogo, com psiquiatra, enfim, para descobrir e tratar e não precisar mais do remédio. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga, que pra mim todo ser humano tinha que fazer terapia. Ai, também, eu costumo dizer que todo mundo merece. Merece, é boa, essa daí eu vou pegar agora. Eu costumo dizer que é bom e todo mundo merece. Porque a gente entender, né, o que tá aqui, porque causa primeiro aqui, para depois vir aqui, e aí a gente tem atitudes, ou seja, são as nossas emoções que geram os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos geram as nossas atitudes. Ou seja, então entender melhor as suas emoções é o que vai gerar os resultados que você está esperando. E no princípio no que você falava, pegando um gancho, mulheres curadas ajudam outras mulheres a serem curadas. Sim. Então é fantástico o que a gente faz, justamente porque somos curadas, né? Sim, pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Ferem, né? Exatamente. Nós fomos feridas, ferimos, mas hoje nós estamos buscando a cura e através da nossa cura nós vamos curando as pessoas que estão ao nosso entorno e vice-versa. Vamos recebendo cura de quem está sendo curado. Exatamente. Né? E assim, é muito lindo, maravilhosos, que a cada podcast que vocês assistem aqui, que a gente já está finalizando, porque o bom papo, né? Parece que se deixar a gente vai, né? Verdade. Mas cada podcast que vocês vão assistindo aqui é justamente para vocês terem essa consciência, para vocês terem essa cura, para que vocês realmente decidam em se ver dentro, que vocês entendam, porque todo podcast sempre vai entrar isso. E ó, eu não combinei nada com ela, mas todos os podcasts, todos, falamos que somos filhas, que nós temos uma herança. Então é sobre isso. Entenda que você é uma filha, que você tem uma herança, que a promessa do Pai, ele não é igual a nós. A gente promete e daqui a pouco está desprometendo. Ou daqui a pouco a gente está esquecendo. Sim. Mas Deus, ele não esquece. Então, mantenha-se com fé, sabe? Faz por onde, entendeu? Eu sei que às vezes é muito desafiador, né? Num podcast passado, que entrou no ar ontem, com a pastora Janete, foi um dia que eu falei, cara, eu vou desmarcar com ela. Sabe quando você tá só o bagaço? Eu estava mas assim, só o bagaço mesmo. Eu já tava naquela, tipo, perdendo a fé naquilo, né? Porque eu olhei assim, eu falei, não tem salvação isso. Perdi, literalmente perdi. E, nossa, e aquele podcast, assim, foi tremendo, porque foi justamente, né, sobre muita palavra de Deus, sobre muita fé nos desafios e como aquilo, assim, me acalmou, como uma outra pessoa conta e edifica a nossa vida. Então, novamente, obrigada por você ter vindo, Tati. Deus abençoe. Amém. Vocês escrevem aí se vocês quiserem falar sobre identidade, que é muita especialidade dela, que a gente pode trazê-la de novo, combinar.
feminista também. Se você tem isso, né, as dúvidas, pode falar. Vai ter aqui um Insta dela. Também elas podem entrar, né, e perguntar para vocês. Pode perguntar. Então, só entra, gente, e não fiquem tímidas. Por favor. Perguntem, porque a timidez e outra, agora é tão, né, você vai lá, pergunta. Sim, não tira pedaço, não tira dúvida, né? Esclarece, é fácil, é rápido. É sobre isso. E aí, se vocês quiserem deixar um recado para elas, fique à vontade, tá bom? A casa é sua. O que eu queria dizer é isso. Somos mulheres, somos joias preciosas e devemos nos guardar no coração do Pai. Orando a palavra, lendo a palavra, estudando, buscando, porque essa paz que a gente busca, essa paz que a gente quer ter, a gente encontra lá todas as respostas em Deus, em Cristo. Enquanto mulheres cristãs, é isso que nós acreditamos, é isso que eu acredito. E se eu posso deixar um recado para você, não desista, entregue, derrame nos braços do Pai a sua luta, a sua dor, as suas dificuldades. E a promessa dele é a paz que excede todo entendimento. Amém. Amém. Obrigada. É isso, meninas. Até o próximo episódio. Espero vocês.